Pra onde que a gente tá indo, velho? Pra Olinda. Pra Olinda? Aham. A gente já passou por um caminho bastante legal. Pra onde exatamente a gente tá indo em Olinda? A gente vai pra Igreja do Carmo. Pra Igreja do Carmo. Ó, a gente tá aqui na Praça do Carmo. E logo ali tá a Igreja do Carmo. Vamos lá? Vamos. Ali, ó. A Igreja do Carmo. É muito bonita, né? Aham. Olha eles ali. Fala, galera. E aí? Tudo pronto pra gente começar o nosso Vamos trabalho? começar o nosso trabalho. Vamos lá? Valeu. Vamos. A falta de consciência das pessoas, infelizmente, acabam por denegrir, né? Uma coisa que era para ser turística e eles não dão o valor devido. Será que está aberto? Não sei, velho. Horário da Igreja do Carmo. Ei, deixa eu ver esse óculos aqui. Caramba, ficou massa, velho. Meu amigo, um espetáculo muito lindo. Fantástico. Meu Deus do céu. What's your name? Eu me chamo Françoise. Françoise. Hoje estamos aqui com o François. Você está visitando Olinda pela primeira vez? Ou já veio aqui Em antes? Olinda é a primeira vez. Primeira? Sim, mas eu fui aqui no Brasil, pela Brasil, 6 vezes. 6 É vezes. a minha sexta vez. E eu estou aqui para aprender português na escola de Olinda. Legal. Muito bem. Português bom. A senhora veio aqui em Pernambuco? Em Pernambuco, sim. A primeira vez. Então? Sim, muitas coisas a ver. Muito quente também, né? Tá muito quente. E o que a senhora achou da Igreja do Carmo? Gostou da folha de ouro? Ele me diz que a folha de ouro é muito impressionante para uma igreja. A cidade tem 360, 90 meio de habitantes. Habitantes aqui e 400 mil. 400 mil. Vocês Tem estão visitando muitas Olinda também? igrejas com folha de ouro, a madeira. A igreja é grande. Aconchegante também, né? Ao mesmo tempo que é grande, ela é aconchegante. Você se sente cozy, Cozy, sim. Ela é cozy também, íntimo. né? Intimate. Muito obrigado. Thank you Ok. for your help.
E essas duas igrejas aqui, Rafael? Qual é o nome dela? A igreja da Sé, a igreja da Sé é mundialmente famosa. E essa daqui? Aí é da Misericórdia, lá dos Santa Gertrudes ali e tal. Aqui a gente tem um mirante da galera que fica olhando o mar. O que vocês acharam da Igreja do Carmo? Alguém comentar? Foi, assim, de certa forma interessante. Eu, particularmente, não conhecia a Igreja do Carmo dessa forma. Eu só vim em Olinda e conheci só de olhar de fora para dentro, mas de dentro para fora, com o olhar do turista, do turismólogo, eu, de certa forma, não tinha esse conhecimento, né? E deu para ver o quão ela é visitada, né? Muitos guias turísticos adentram com os turistas para apresentar os locais, mostrar os locais. Isso foi uma coisa interessante que eu particularmente achei, né? E o grupo também, creio que achou também isso. Particularmente, o que logo de cara a gente repara na igreja é que ela é o início do Centro Histórico de Olinda. Praticamente quem vem aqui para Olinda para na Praça do Carmo, aqui por trás, e de lá já deixam seus ônibus, já vão subindo. A primeira coisa que eles dão de cara é com essa igreja no alto de um monte. E que estão até construindo um letreiro, Olinda, para chamar mais turistas e tal. E a primeira coisa que chama atenção é o primeiro ponto. A pessoa chega na Praça do Carmo, ela já vê a igreja, já vê aquela escadaria, aquele adro e já vem. Então, de certa forma, tem um quê de chamada natural. Você chega em Olinda, para você conhecer Olinda, a primeira coisa que chama a sua atenção. Você já vai direto. Foi o que eu senti, tá ligado? E também tem o ponto de vista histórico, né? Por ser a primeira igreja da Ordem Carmelita no Brasil, tem uma representação bem relevante e só isso em si traz a atenção do pessoal que vem visitar a cidade. Diferente do que é passado no vídeo, eu não sou um visitante de primeira viagem. E sobre os guias que o Otto estava falando, a gente teve uma conversa com um deles e viu que eles não têm apoio nenhum da prefeitura, algo que deveria mudar. A prefeitura deveria investir. Eles estavam comentando que na cidade aqui do lado, de Igaraçu, os guias turísticos eles recebem salário. E aqui na região eles não recebem esse salário para estar passando, eles trabalham recebendo do que o turista estiver dando, é sem incentivo da prefeitura. E isso é um ponto negativo sobre toda a área de Olinda e a área aqui da própria igreja, né? Que eles têm que saber e ter informações. E seria bom também ter um guia próprio para a igreja, né? Específico, que estudasse a história e soubesse passar melhor do que os guias gerais que fazem a volta pela cidade. E que estudam por conta própria, né? Não estudam a fundo. Como o próprio guia falou, eles não têm um conhecimento a fundo, né? Eles estudam por conta própria os vários pontos que eles vão levar os turistas, né? Sim, de forma generalista. Eles não têm uma formação específica apoiada pelo governo, pela prefeitura, né? Isso. E também como a igreja a função dela é mais algo da religião, né? Não é estritamente turístico, falta um pouco de informação, tipo na entrada. A gente viu que a placa lá estava toda pichada, toda acabada, que mostra um pouco da informação histórica da igreja para o turista. Mas falta um pouco disso também dentro da igreja, informações sobre as imagens e tal, que são peças históricas, mas que falta essa informação. Se tivesse um guia próprio da igreja, ele podia passar toda essa informação ao turista. E em relação à estrutura, o que vocês acharam? Eu achei, como eu falei com o François, acreditei que ela não é grande como as igrejas que a gente costuma ver, mas ao mesmo tempo ela tem esse aspecto majestosa, mas ao mesmo tempo aconchegante. Você entra no lugar, você se sente acolhido. Eu basicamente me senti assim. E em relação também às talhadas em ouro também, que chamam muita atenção. E os santos, vários têm os nomes lá pra gente pesquisar depois, né? Aí que entra o que Pedro falou de não ter um guia pra falar exatamente sobre eles. Mas pelo menos a gente sabe quem é quem, né? Sim. A gente vê sobre essa questão da parte folhada, ouro, que a turista internacional que veio do Canadá, ela ficou impressionada com essa questão, né? E é algo que a gente tem de perto, que a gente pode estar visitando. E que, como eu informei, a prefeitura tinha que estar investindo mais. Afinal, a indústria turística é uma das que mais move dinheiro
pelo mundo e E pelo Brasil. Olinda, muito particularmente também, né? Justamente. Olinda é um dos carros-chefes. Carnaval tá aí pra provar isso, pô. Carnaval nada mais é que turismo. Justamente. E apesar de ser histórico, eles têm um pouco de acessibilidade aqui, né? Um pouco de estrutura mais moderna. Tem a iluminação, tem a questão da segurança, os alarmes, tem as câmeras dentro da própria igreja. Inclusive ali tem algumas rampas de acesso. Sim. A questão do cuidado, da limpeza em si, como a gente chegou, tinham 2 funcionários trabalhando, limpando a igreja, varrendo. Sim, Esse zelo com a igreja em si também é um ponto importante. A parte externa da igreja também, tinha os funcionários regando à frente da igreja. A gente conseguiu ver também alguns funcionários da prefeitura capinando ao redor da igreja também. E aí foi um ponto, pelo menos nessa visita de hoje, essa visualização da gente positiva, né? Esse aspecto também, né? Do zelo, do cuidado, da limpeza, né? Tanto externa como interna. Eu até estava comentando com o Carlos, assim que a gente se encontrou, aqui na Praça do Carro mesmo, tava totalmente limpo. As pessoas realmente têm um cuidado muito grande com essa área, justamente por causa dessa atração turística que a gente quer trazer, entendeu? Que a gente quer fazer. Bem, aí só para finalizar, eu acho que a gente tem que focar num detalhe. A igreja, a atividade principal da igreja é a atividade religiosa, que trabalha, que convive com a questão turística, mas a atividade turística ela sempre vai ter um caráter secundário, porque tudo que a gente falou em termos de conservação, limpeza, isso é feito em função do culto, Da atividade da religiosa. atividade do local. religiosa, Real. que é a função final, é a atividade fim da instituição, da igreja. E o turismo vai sempre fazer parte. Tem uma integração que a gente percebe, mas que essa integração não é muito eficiente em um determinado sentido, porque ela prioriza sempre a questão dos interesses da própria instituição da igreja, que vai ser sempre o guia central. Então, o fato de não se ter uma pessoa da própria igreja para atender a questão do turismo e tal, essa coisa assim, ela segue muito nesse viés. Quer dizer, a gente permite o turismo, permite a presença do turista, mas não incentiva a um ponto máximo, diferente de um museu, de um lugar onde essa visitação vai ser paga, onde a atividade fim vai ser a visitação. Mas, de uma forma geral, em termos de conservação, de presença, de movimentação, essa igreja especial, ela é bem diferenciada das outras. Então, Foi isso aí. Não é verdade? Concordo? Foi isso aí. Isso aí, valeu. encerramos por aqui? Encerramos por aí. Vamos e